Sejam todos bem-vindos. Cleci, tudo bem? Estou empolgado. Hoje eu vou ter que falar bastante para vocês. É uma viagem hoje na história. Estejam preparados. Vou colocar, acho que uns 6 pequenos vídeos do passado aí que vai ser. Vocês vão ficar todos assim, pá! Meu Deus, quanta coisa! Então eu vou começar, tá? Eu tenho bastante assunto para falar com vocês. Eu vou falar, só para dizer para vocês, eu vou começar lá atrás, né? Quando o homem caiu da árvore, cortou o rabo e começou a andar em bípede, né? Claro, essa é a tese da evolução, tá? Mas não, claro, não deixamos também de ser aqui. Eu sempre falo assim, vou falar assim para vocês. Existe a teoria da criação divina e tem a teoria, tudo bem, Marília? E tem a teoria da evolução. Mas as duas ainda, elas acabam tendo como linha, porque veja só, digamos que se nós somos uma evolução, o planeta em si, ele é uma energia, e essa energia, né, acaba fomentando a criação. Então não deixa de ter uma criação por trás desse planeta, mesmo que não tenha, digamos assim, a ideia do criador, mas existe uma pulsação, né, da evolução. Então acho que é legal essa tese, tá bom? Eu sei que alguns de vocês, tá, cada um tem sua crença, né? Eu também tenho a minha, né? Mas é só para citar, para não deixar fora do contexto. Tá bom? Estela, bem-vinda. Estela, tudo bem? Tudo bem. Então, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Então vamos começar. Eu vou disponibilizar já os slides e aí eu vou silenciar vocês e vou falar. Vai chegar um momento que eu acho que uma meia hora, assim, 45 minutos, eu posso até abrir para perguntas, tá bom? Porque vai ser muitas informações novas, quer dizer, novas não, mas são informações que muitas vezes estão guardadas, né? E não é passada diretamente para nós todas essas informações, quer dizer, para as pessoas de modo geral, tá bom? Então, deixa eu disponibilizar já para vocês os slides. Estão vendo todos vocês, né? Uma breve história do mundo? Sim. Maria, então tá bom. Agora eu vou silenciar vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, então. Vamos dar início a esse curso, uma breve história do mundo, a grande aventura do homem no nosso planeta, no planeta Terra. E eu gostaria de começar com vocês já falando sobre a questão da evolução, tá? Do despertar da África para o mundo. Então, primeiramente, nós temos duas teses sobre a evolução da humanidade, da espécie humana. Uma que diz o seguinte, que o homem surgiu na África há mais ou menos 50, 100 mil anos e acabou se espalhando por todo o planeta. Então essa é uma tese chamada hipótese da origem única. Depois nós vamos ter uma outra tese que é pouco falada, mas tem bastante, 1/3 dos antropólogos que estudam a questão da evolução falam de uma hipótese chamada multirregional. O que é essa hipótese multirregional? Que a humanidade surgiu com uma explosão em várias áreas do planeta. Então, qual que é essa tese? Explicando para vocês. Que lá na Europa, o Homo de Neandertal evoluiu para a espécie humana atual. Então, veja que eles divergem da tese de que nós saímos da África e fomos transformados através das adaptações climáticas do espaço que nós habitamos. Está claro para vocês isso? Estela, está claro isso? Então, tem duas teses sobre a evolução do homem. Aqui há mais, digamos assim, colocadas nos bancos escolares, que tem, digamos assim, uma grande parcela dos arqueólogos e antropólogos que acabam definindo essa tese. Só para deixar claro para vocês uma questão, antropólogo, existem dois tipos de antropólogo, antropólogo cultural e antropólogo físico. O antropólogo cultural é aquele que estuda as culturas, tá? Ele visita as tribos, as comunidades primitivas, vivencia aquele ambiente e acaba explicando as relações humanas dessas comunidades. E existe o antropólogo físico, que analisa as transformações das características
da caixa craniana, da espécie humana, tá bom? Então deixa claro para vocês. A nossa espécie é chamada de Homo sapiens, então seria o Homo pensante, tá bom? Aqui nós temos duas espécies que viveram e conviveram com a nossa espécie muito próxima. Segundo os dados que nós temos, as descobertas dos sítios arqueológicos primitivos, esse do lado esquerdo de vocês é o Homo erectus. Ele habitou a Ásia até, pasmem, há 20 mil anos atrás. Tá? E alguns dados que nós temos da Ilha de Flores, na região da Indonésia, citam descobertas arqueológicas de até 13 mil anos. Então, até 13 mil anos, esse ser habitou entre nós, segundo algumas descobertas arqueológicas na Ilha de Flores, na região da Indonésia. Do lado direito, nós temos o Homo de Neandertal, o famoso Homo, o homem das cavernas, que viveu na Europa até perto de 25 mil anos antes de Cristo. Segundo os dados, o último esqueleto descoberto está em Portugal e está na Espanha, próximo ao Estreito de Gibraltar. Pouca gente sabe, mas se você já fizer algum cruzeiro ou visitar a Espanha, no Estreito de Gibraltar é a parte mais ao sul, que chega próximo à África. E o mar, mais ou menos há 12 mil anos, ele cobriu várias cavernas que estão submersas. Só que daí os mergulhadores, o que aconteceu? Mergulhadores arqueólogos mergulharam e descobriram essas cavernas submersas, só que daí quando você sobe, a caverna se abre e foram encontrados esqueletos de homens neandertais embaixo do Estreito de Gibraltar, com 25 mil anos, tá bom? Então é importante falar para vocês. Outra questão, segundo os arqueólogos, segundo os antropólogos e agora os geneticistas, a pele branca que nós possuímos, que é de origem europeia, seria relacionada com o Homo de Neandertal. Se nós somos africanos, nós teríamos que ter a pele morena. Então, os multirregionalistas, falam que é uma evolução multirregional, falam que isso é uma característica do homem de Neandertal que foi deixado para nós. Tá? Então, isso é uma tese, tá? Eu estou apenas passando para vocês uma tese entre os grandes estudiosos das academias. Existe uma escola antropológica, a de Chicago, tá, nos Estados Unidos, que defende mais essa tese multirregional, não a do africano, tá bom? Bom, o termo Homo sapiens, né, como eu falei para vocês, é um termo latino. Para vocês entenderem isso, sempre se utiliza nomes latinos para dar nome às espécies, tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia do Homo sapiens, ou Homo latino. Bom, qual que era a ideia? Eu citei para vocês ali, ó, 50, 100 mil anos surgiu o homem. Mas aí, lá em 2017, na região do Marrocos, os caras me descobrem um crânio perfeito de quase 300 mil, 350 mil anos. A academia está em polvorosa, sabe? Esse assunto que não chega até nós ainda, não tá em debate. Pô, como é que eles acham um crânio de 300 mil a 350 mil anos? Então, colocaram toda a academia em polvorosa. Então, em 2017, novos dados arqueológicos recentíssimos, ó, há 3 anos atrás, dados que a nossa espécie é muito mais antiga do que vocês possam imaginar. 350 mil anos. E alguns antropólogos falando até em 500 mil, e pasmem, até 1 milhão de anos. Vamos esperar, porque eles estão escavando agora, né, cada vez mais. O que está acontecendo na humanidade? A população humana está se espalhando. Nós estamos com 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Então, nós estamos ocupando áreas que até então estavam totalmente desabitadas para a nossa civilização.
E aí nós temos a introdução da agricultura, e aí também começam as construções. E volta e meia bate na hora de construir alguma coisa com sítios arqueológicos antigos. Chama os antropólogos, chama os arqueólogos e acabam descobrindo novos dados antiquíssimos da fixação e da, digamos assim, da disposição da espécie humana no planeta. Tá claro para vocês? Então, é dados recentíssimos, que antes de 350 a 300 mil anos são descobertas no Marrocos, tá bom? Aqui nós temos um dado que é legal colocar para vocês apenas, né? Que em 1975, 76, lá nos Estados Unidos, o famoso, né, Carl Sagan auxiliou a NASA em uma expedição, né, de duas espaçonaves, a Pioneer 10 e a Pioneer 11. Ele e a esposa dele acabaram colocando um grande disco dourado dentro dessas espaçonaves e colocaram uma representação da nossa espécie. Então aqui nós vemos uma representação do macho e da fêmea da espécie humana. E está nesse estilo. Se uma civilização no futuro nos achar essas Pioneer, essas naves, né, vão estar essas duas representações. Eles fizeram uma miscelânea, eles contaram, fizeram uma miscelânea do homem branco, africano e asiático e criaram, tá, um desenho da espécie humana, do homem e da mulher. Tá? Bom, agora é o seguinte, a nossa espécie, enquanto espécie, ela é muito antiga. Mas agora o despertar cognitivo, ela é recentíssimo. O que significa despertar cognitivo? É a compreensão do ser humano enquanto ser, enquanto individualidade, e a compreensão dele enquanto natureza. Ele se entende inserido nesse contexto. Ele percebe que ele é um ser diferente. Antes, segundo os estudiosos, provavelmente o homem se sentia quase como se fosse um animal, né, perdido. Estou falando na questão da evolução, não estou falando na questão da criação, tá? Para a gente não criar nenhum salto. A gente está falando sobre questões teorizadas da ciência. Então, há mais ou menos 70 mil anos, houve um clique, e o ser humano começou a... Opa! Eu tenho uma personalidade. Eu sou o Maurício. Eu sou a Yara. Não, desculpa. Eu sou o Maurício, você é a Yara, você é a Marisa, você é a Estela, você é o Theo. Tá? Então, o que significa? Que o ser humano teve uma compreensão e isso acabou dando a ele a compreensão e um salto, tá, no desenvolvimento da humanidade. A partir desse momento é que vão surgir o quê? Pinturas rupestres, artefatos, conchas, digamos assim, machados mais detalhados. A presença humana ficará muito mais evidente no planeta, tá bom? Então, há mais ou menos 70 mil anos, aconteceu algum clique no nosso cérebro, né? E aí surgem aquelas teorias, né? O homem começou a consumir mais carne, tubérculo, eram os deuses astronautas, aí surgem aquelas, né, várias teses, tá, das mais verossímeis para as mais malucas possíveis. Baseando, como a gente, né, ainda não tem ainda digamos assim, a comprovação total desse multirregionalismo, vamos partir da ideia, tá, na minha tese, eu sigo a tese do homem africano. Eu preciso passar para vocês, né? É mais ou menos assim, como se fosse falar de ideologia, né? Vamos falar de várias ideologias, tá? Eu tenho a minha, cada um tem a sua, né? A gente tem que falar para a gente poder chegar a um contraponto, normalmente. Então, eu citei as duas teses, mas eu acredito na ideia da evolução a partir da África. Então, provavelmente, buscando uma sobrevivência, o homem acaba imigrando. E o que acontece? Agora, vamos lá. O ser humano sai da África, ele chega na Ásia e chega na Europa e ele, através da sua cognição muito mais avançada, ele vai destruir o Homo de Neandertal e o Homo erectus. E ele vai sobrepor culturalmente.
Por que eu estou falando isso agora? Porque daí existe, na Alemanha, pesquisas científicas, genéticas, baseadas em extrações dos genes do Neandertal, que nós, seres humanos, os europeus, claro, os europeus, nós detemos entre 2 a 4% de sangue, ou melhor, de marcadores genéticos dos Neandertais. Nós conquistamos a Europa, nós conquistamos, vencemos o homem Neandertal, ainda se misturamos, digamos, com as mulheres, tá, dos homens Neandertais. Então, o Homo sapiens, ele avançou sobre a Europa, tomou o território do Neandertal, tá, e acabou tomando até as mulheres do homem Neandertal e se misturando e passando os genes de Neandertal para nós. Aonde que tem essa tese? Tem um local chamado Lagar, em Portugal, que foi descoberto esqueletos de, digamos assim, Homo sapiens misturados com Homo de Neandertal. Tá? É um local, um sítio arqueológico chamado Lagar, em Portugal, onde que mostra uma criança de 9 a 10 anos com características neandertais e características sapiens, tá? Misturada, mestiça. Só para dizer para vocês, eu já vou tocar em frente, né? Isso não é muito assunto nosso. O Homo neandertal, ele é mais baixo, atarracado e mais forte que o homem sapiens. O Homo sapiens, ele é longilíneo. Quanto mais no passado os esqueletos dos homens sapiens descobertos, é incrível, homens de 1,90 m a 2 metros de altura, tá? Altíssimo. E as mulheres entre 1,70 m a 1,80 m, mas são só esqueletos bem, digamos assim, longilíneos. Enquanto que os neandertais são seres entre 1,60 m a 1,70 m, atarracados, baixinhos, propícios a viver na parte norte do planeta, que era muito frio naquela época na Europa. Tá? Então, o planeta hoje está mais quente que há milhares de anos atrás, há 30 mil anos. Eu vou comentar sobre isso nos slides mais para frente, tá bom? Bom, além dessa questão da antropologia física, nós temos também a questão do DNA. Aí, o que vai acontecer? Segundo os levantamentos dos geneticistas, dos biólogos, é assim que se divide a espécie humana. Percebam bem, nós temos marcadores genéticos para a população africana, nós temos marcadores genéticos para populações do norte da África, Oriente Médio e Europa. E olha que interessante, nós temos ilhas, tá, de populações na Ásia, com o mesmo marcador dos europeus, e depois na América, mesmo entre as populações indígenas, nós vamos ter marcadores que se ligam à Ásia, dos populações mongóis, e populações até com marcadores europeus. É muito incrível isso, essa questão genética. Tá? E aqui diz mais ou menos a antiguidade dessas linhas genéticas, que vocês podem ver aqui do lado direito. Eu vou, após a minha aula, eu vou disponibilizar esses slides para que quem tiver mais interesse, quem for da área, né, já dá uma pesquisada e se aprofunda na questão genética do planeta. Então, só para citar para vocês, tá? Existem alguns marcadores humanos que se originaram há 200 mil anos, outros há 130 mil anos, outros há 90 mil anos, e outros são bem recentes, há 10 mil anos. Segundo os geneticistas, acontecem mutações em alguns grupos, e esses grupos acabam dando marcadores novos. Tá? Esse marcador pode ser em nós mesmos. Espontaneamente, ele acaba se desenvolvendo. É o chamado DNA mitocondrial. E esse DNA é passado apenas da mulher para os filhos. Tá? XX. Não entra o XY. Tá? Só passa da mulher para o homem. Bom, esse período que eu estou citando para vocês é o chamado período do Paleolítico. É uma palavra grega, tá, que significa palaios, antiga, e litos, pedra. Então, é um período que aconteceu entre 2,5 milhões de anos até a mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. É o período da pedra lascada. É o período que o homem apenas lasca
as pedras e sai pelo mundo caçando, coletando, pescando, tá? E só mais tarde... Alguém apareceu aí. Está aparecendo um som novo. Isso. Já estamos em silêncio agora. Tá? Já estamos em silêncio. Tá. Voltamos. Então, é uma época que o homem apenas ele caçava, coletava, né, e pescava. Mas aconteceu algo extraordinário que mudou totalmente isso. O ser humano vai se transformar em sedentário. Isso vai acontecer há mais ou menos 12.500 anos atrás. Tá? Mas tem alguns dados que falam, recuam um pouquinho mais, uns 3.000 anos, 15.000 anos. Então, alguns falam que há 15.000 anos o homem começou a se sedentarizar, tá? E a abandonar a questão da caça, da coleta, tá? E da pesca. E, ao mesmo tempo, o homem começou a transformar as ferramentas. Ele começou a deixar mais, digamos assim, refinado. Ele começou a desenvolver nova tecnologia, tá? Para poder pescar, caçar, tá? E, ao mesmo tempo, até desenvolver a agricultura. Isso aqui são pedras provenientes de sítios arqueológicos na Espanha, representam pedras lascadas antiquíssimas de sítios até de Homo erectus. Tá? Bom, continuando. É importante também citar para vocês. A nossa religião, o nosso Deus hoje tem até um nome masculino. Deus. Tá? O homem sedentário começa a acreditar em Deus, o Tel. Tá? Mas há mais ou menos, tá? Até mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, a mulher era a deusa mãe. O homem professava uma religião totalmente diferente do que nós temos hoje. Para eles, tá? Onde que os arqueólogos descobriram? Conchas cauris na França, tá? Onde que representava que as mulheres eram o portal para a vida. É o portal onde uma criança vem ao mundo. Tá? Então, as representações antiquíssimas, elas davam à mulher uma concepção extraordinária. A mulher, no passado, ela vivia muito mais que o homem. Tá? A mulher, veja que interessante, olha que interessante, um dado para vocês. Quando o homem se sedentariza, o homem começa a viver mais que a mulher. Vocês não sabem. Agora, nos últimos 100 anos, que a mulher começou, através da medicina, toda profilática, a mulher voltou porque o que acontece? A mulher começou a parir muitos filhos. Tá? Então, ela paria, e então chegava um momento, ela podia ter uma complicação no momento, né, de uma gestação. Então, a mulher vivia menos que o homem até recentemente. Mas lá no passado, a mulher vivia mais que o homem. Por quê? Porque o homem tinha que caçar, ele tinha que enfrentar as bestas feras. Então, perdia muito homem e sobrevivia muito a matriarca. Então, normalmente, o que acontece também? Os meninos não tinham contato com o seu pai, porque o pai, às vezes, ia caçar e não voltava. Né? Ele não tinha esse contato com o homem. Ao mesmo tempo, a mãe estava ali. A mãe estava sempre ali. A mãe eles conheciam, a grande mãe. Tá? Então, é importante. E nós temos descobertas famosas, né, das Vênus, famosas Vênus. A mais antiga Vênus, ela tem mais de 45.000 anos, foi descoberta na Alemanha. Eu não coloquei a imagem, depois eu posso disponibilizar para vocês. Mas a mais famosa Vênus é a Vênus de Willendorf, tá? Que é essa aqui, ó, que tem 11 centímetros. Representa uma mulher com uma touca, né? Uma mulher com seios fartos, é uma mulher com ancas grandes, assim, é uma mulher bem, digamos assim, que ela possa parir bastante. Ela tem força para parir, né? É uma mulher, digamos, bem forte geneticamente. Representa a Mãe Terra.
os homens, e por que os arqueólogos acreditam nessa tese? Porque todas as pinturas, representações, mostram sempre, às vezes, símbolos fálicos em volta da mulher. Tá? Então, representa, e nunca o símbolo fálico no centro. Aonde que vem a ideia do símbolo fálico no centro? Quando o homem está se sedentarizando na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma. Daí sim que existe o culto, né? Tanto que, por exemplo, quando Júlio César fazia as grandes passeatas das vitórias em Roma, ele normalmente colocava um falo atrás, mostrando o poder masculino. Mas isso é uma coisa muito mais recente na humanidade. Antes era a mulher, sempre a mulher representada como digamos assim, o mundo, aquela ideia da deusa mãe. Tá? Então é importante colocar isso para vocês. E essa é uma representação de 24 mil anos, mas tem uma mais antiga de 44 mil anos, e tem vários tipos. Olha que interessante, as Vênus, elas são representadas de mais diversas formas. Tem Vênus de 20 mil anos, toda longilínea, né, com questões mais sexuais, assim. Tem essas como sendo de parideira, né, de mãe, né, de uma grande matriarca. Tem vários tipos de Vênus, que é mostrada para nós. Tá? Quando que aconteceu essa transformação? Alguma coisa aconteceu no planeta, que aconteceu essa passagem do Neolítico para o Paleolítico. Alguns falam que é o clima, a questão do planeta mudou, o clima mudou e fez com que o homem tivesse que se interessar mais pela alimentação, pela agricultura. Outros falam que pode ter sido o aumento da população, o espaço, né? Eles tiveram que se adaptar mais ao espaço através de buscar mais de alimentos. Então, existem várias teses sobre isso. Mas eu acredito, enquanto historiador, enquanto estudioso da arqueologia, da antropologia, que é algo do cognitivo, é da construção do cognitivo. São saberes que o homem vai acumulando e ele acaba disponibilizando, e como a população aumentou, e nós vamos ter várias pessoas para poder trabalhar em várias áreas do conhecimento. E por isso que acontece a explosão. Então vai ter pessoas disponíveis para caçar, outras para plantar, outras para pescar, outra para construir, outra para pensar, outra para olhar para o céu. Então, por exemplo, essa ideia do cognitivo. O homem vivendo em cidades, ele vai estar protegido das bestas feras. À noite ele vai estar com o foguinho ligado, ele vai poder ficar o quê? Visualizando o céu, pensando na vida, tá? E dá o clique, né? Que nem nós às vezes criamos grandes mudanças na nossa vida assim. Quando a gente está tranquilo, vem aquele cognitivo e a gente dá um disparador. Então, aqui nós temos algumas teses sobre as principais alterações que aconteceram no planeta há 10.500 anos atrás, antes de Cristo, desculpa. A crosta terrestre mudou, tá? Os níveis dos mares aumentaram, alterações climáticas, o planeta aqueceu, houve o derretimento das geleiras, formaram-se os grandes rios, tá? Os desertos que nós conhecemos hoje, o próprio deserto do Saara, ele é uma construção recente. No curso do Egito eu explico isso. Tá? O Saara se formou há mais ou menos 7 mil anos. Por isso que a população acaba fugindo das savanas que eles habitavam distantes do Rio Nilo e acabam ficando às margens do Rio Nilo. Surge uma outra fauna, tá? Uma fauna diferente, a megafauna, aqueles animais grandiosos, tá? Tigre do dente de sabre, mamutes, tá? Eles são todos extintos e acontece essa fauna atual. Isso faz com que também o homem, provavelmente são animais muitas vezes mais furtivos, menores, mais rápidos do que a megafauna, e faz com que o homem tenha que o quê? Tem que se adaptar de uma forma diferente, tem que buscar uma alimentação através da agricultura, já que não tem esses grandes animais para poder caçar. Porque o que acontecia quando eles caçavam aqueles grandes animais, aquele rinoceronte lanudo, o mamute? Eles caçavam esse animal e essa carne, eles secavam a carne e ficavam durante meses você consumindo. Então, você não tinha, você tinha como se tivesse um grande depósito de alimentos ali, você não precisava ficar buscando uma sobrevivência maior. Agora não tem mais essa megafauna.
Não tem essa megafauna, e aí você tem que buscar alimentos, criar um fato novo. E esse fato novo é domesticação de animais, para daí voltar a estocar alimentos, como eles faziam com a megafauna, e vão ter que produzir através da cevada, do trigo, do sorgo, da ervilha, das leguminosas, para poder, né, conseguir complementar aquela falta de proteínas que eles tinham à vontade. Eles tinham proteína à vontade, que era com aquela megafauna. Agora sumiu, então por isso que o homem precisa, tá, desses animais, dessa agricultura. Então isso é importante passar para vocês. Também algo extraordinário é que as comunidades tiveram que aumentar. Então começou a ter o quê? Comunidades mais cooperativas. Tá? Essa aqui é um dado que está eu só consegui em inglês assim, tá, para vocês, mas eu posso explicar. Isso aqui é a nossa cobertura vegetal do planeta há mais ou menos 15 mil anos, 17 mil anos, 25 mil anos. Então, se vocês perceberem aqui onde que fica a grande floresta tropical, floresta chuvosa da região do Congo, ela não existia na África. Era bem pequenininha. Tá? Bem pequenininha. Aqui, ó, a Amazônia nossa era menor do que é hoje. Havia a savana que substituía. Aqui na região sul do Brasil vinha grandes estepes. Tá? Estepes existiam as araucárias e campos, só isso. Não existia outra mata tropical no meio das araucárias, porque o clima era muito mais frio. Aí, por algum motivo, e aqui em cima, na parte norte do planeta, isso aqui são geleiras. Então, veja só, Moscou, Varsóvia, Berlim, Londres, as cidades da Escandinávia não podiam nem existir, porque elas estavam cobertas por um manto de uma capa de gelo. Tá? O planeta mudou, derreteu-se todo esse gelo e permitiu que o homem se fixasse no norte e houve uma alteração climática total no planeta. Ficou mais ou menos como é atualmente, né, com o grande deserto do Saara. Tá? Aqui, ó, tem até uma colocação aqui para vocês. Tá? Aqui não seria só um deserto, seria uma mistura de deserto e savanas, tá? Onde que é o norte da África. Onde que é a Austrália, que hoje praticamente tudo é um deserto, tá? Era diferente também a posição da Austrália. Então havia menos florestas tropicais e mais áreas de difícil sedentarização do homem. Depois, o que aconteceu? Com o clima aquecido, começou a chover mais, a maior evaporação, chover mais, e aumentou as áreas habitáveis. Claro que também aumentou algumas áreas que eram impossíveis, o deserto acabou aumentando do Saara. Tá bom? Eu vou em frente e depois eu vou disponibilizar esse mapa para vocês. Eu vi que a Stephanie está vendo com detalhe aí esse mapa. Tá bom? Bom, uma das características também da transformação do cognitivo é a arte rupestre. Agora se prepare que eu vou passar alguns documentários para vocês que vocês vão ficar assim, abismados com isso. Tá? Qual é a arte rupestre? Nada mais é do que a pintura através de pigmentos nas cavernas, nas grutas, nas paredes, né, de rochas, tá? Que mostra a presença dos seres humanos. Muitas vezes também eles fazem incisões nas rochas. O que é incisões? Eles pegam, né, uma pedra e começam a riscar, desenhar, deixar marcas. Tá? Então isso é arte rupestre. No Brasil, na Pedra Furada, lá no Piauí, é a nossa mais antiga, na região nordeste. Tá? Nós temos a Niede Guidon, que é uma franco-brasileira, né? uma arqueóloga que acabou desenvolvendo e transformando aquela área em um grande sítio de pesquisa, e ela tem uma tese de que houve como é que eu posso dizer assim, uma população primitiva antes dos índios na América. Ela tem uma tese de que há 70 mil anos, 60 mil anos, antes dos índios, dos paleo-índios chegarem no Brasil, houve uma população primitiva, que provavelmente ligada até com uma população aborígene da Austrália, ou até populações africanas, de alguma maneira acabaram chegando aqui. Bom, só que todas as análises que os arqueólogos fazem sobre essas pinturas são todas controversas, são tudo interpretações, e é difícil você acreditar em todas elas. Mas qual que é a base, normalmente? Que essas pinturas
que o homem já estava desenvolvendo, elas têm representações para a caça, tá? Para que o ser humano tenha o controle, mais ou menos assim, como se fosse esse PNL que tem hoje, né? Você fica em silêncio, você vai mentalizando e depois você vai criando, né, a tua vida. Então, eles acreditam que seria mais ou menos nesse sentido. Tá? Só mostrar para vocês algumas pinturas. Eu já mostro pequenos documentários, extratos de 2 minutos cada um, para vocês verem naturalmente essas pinturas, né, do homem que estava em transformação. Aqui nós temos a Gruta de Lascaux, na França. É uma gruta fechada. Olha, o governo francês teve que fechar, porque ela estava sendo destruída pela respiração. Então, existe uma outra gruta ao lado, que é uma cópia, para que as pessoas possam visitar. A original está fechada, tá bom? Fica ali sempre com maquininhas controlando a questão do oxigênio, do gás carbônico, porque quando a gente joga o gás carbônico, né, a gente está jogando vários produtos químicos no nosso próprio organismo, né, e vai se colocando nas paredes. Tá? Aqui nós temos essa é uma descoberta recente, é a caverna de Chavot, ou Chavot, não sei a pronúncia correta em francês, tá bom? É muito mais bonita até do que Lascaux. E temos a caverna de Altamira, na Espanha, também espetacular, tá? São cavernas recentes. Então eu vou tirar o slide agora e vou mostrar para vocês os pequenos documentários, tá? Deixa eu pegar aqui, stop share. Vamos lá, então. Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Primeira caverna de Altamira, na Espanha. Tá? Opa, desculpe, voltando. Opa. Só um pouquinho que eu sempre me perco aqui nessa. Precisa apertar ali aqui. O som tem que estar disponível para vocês. Agora sim. Estão vendo? Luciano, tá vendo? Tá, beleza. Vou aumentar para vocês. Hace 40.000 años, Cantabria fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas, en las que predominaban pinos, robles y abedules junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones: la cabra montés, el bisonte y el ren, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro. En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias, de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. Periodo más antiguo,
al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras de caballos rojos. Altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el Magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón: bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Quizá su original concepción estética, tan distinta de la dominante en el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas. Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores: el negro, de carbón, y el rojo, de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja que, al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados. Bom, agora eu vou tirar esse, eu vou colocar outros, tá? Porque senão a gente perde muito tempo e eu tenho muito assunto para falar e tem mais um slide para vocês, tá bom? É mais vocês. Das outras cavernas na França agora, tá? Opa! Vamos passar para vocês agora a Caverna de Chavaux. Situada no sul de França, na região de Ardèche, a Caverna de Chauvet é, antes de mais, uma das primeiras galerias de arte do planeta, a mais antiga prova de um gesto artístico. Descoberta em dezembro de 1994, a caverna, de 9.000 metros quadrados, contém as mais antigas pinturas rupestres do mundo de que haja registro. Com cerca de 36.000 anos, as pinturas são incrivelmente contemporâneas pela simplicidade do traço e a modernidade do movimento. Os artistas são homens e mulheres de Cro-Magnon, Picasso e Matisse antes de tempo. A técnica é muito elaborada, gravuras com pederneiras ou com os dedos, pinturas através de golpes de pigmentos de ocre vermelho, com a aplicação da palma das mãos ou da ponta de um pau ou osso para reproduzir os detalhes, como patas ou focinhos, desenhos com os dedos nas paredes calcárias arranhadas, com carvão para que o contraste seja maior e borrões para criar volumes, sombras e cinzentos. Os temas mais recorrentes são representações de animais com 14 espécies, entre as quais os ursos, rinocerontes, lanudos, mamutes, felinos, cavalos, bisontes, renas, veados e uma coruja gravada. No total são centenas de desenhos, figurativos ou não, alguns com motivos geométricos, quadrados e pontos, e mais de 450
50 representam animais com uma qualidade estética excepcional. Um dos testemunhos mais notáveis e fascinantes da arte parietal, até na composição. Os animais nunca se sobrepõem por acaso, comprovando o domínio técnico e mental dos gestos e do pensamento. Por fim, vários arranhões de ursos nas paredes e alguns desenhos revelam que esta caverna foi ocupada por vários seres. Durante milénios, homens e mulheres Cro-Magnon ocuparam o local intermitentemente para dar lugar a famílias inteiras de ursos. Na primavera de 2015, a caverna de Pont-d'Arc, uma réplica desta gruta única, estará aberta ao público em Vallon-Pont-d'Arc, a uma curta distância da original. Não está prevista nenhuma inauguração, mas será possível descobrir a cópia perfeita destes fabulosos contos sobre animais. Posso ir em frente? Gostaram? Acho que para poder mostrar para vocês, né? Estamos em frente. Tem muito assunto aqui. Tá? Vamos colocar novamente o slide aqui. Deixa eu voltar aqui no que eu parei. Pronto. Bom. Aparecer. Já sabe. Então vamos lá. Então o que seria o Neolítico, né? Então o Neolítico é o momento agora da construção da civilização. Nós vimos que ao Paleolítico, nós vimos. Fala. Maurício, Eu não tava para eco agora? É. O som tá bem ruim. Tava bom, ficou ruim. Antes estava bom. Antes estava. Antes normal. Alguma coisa aí do som do... Tá, eu vou tentar tirar algum... Tira o som de todo mundo, então. Melhorou, tá? Melhorou, certo? Já melhorou. Tá bom já? Sim, agora voltou. Voltou normal? Tá bom. Outra coisa, a tela tá aparecendo ali? Não, tá aparecendo. Não, ainda a tela não tá aparecendo. Então tá. Só um pouquinho, então. Só. Tá, vamos ver agora. A tela apareceu? Stella, pode responder para mim? Voltou o eco. Voltou o eco? Fale, Dele. Tá, eu vou tentar... Talvez você tenha que desligar o som do Como é que tá o som agora? computador. Acho que tá dando microfonia aí. Você tem que desligar o som do computador, eu acho. O som? Como é que tá o som agora? Você não tá com o teu celular ligado, alguma coisa assim? Não, você tem que desligar o celular mesmo. Ali, Maurício, quando você apresentou aquele filme, você não ligou o som também ali? Talvez não porque ele tá certo. Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado. Pode ter sido isso. Agora, essa foi bem sacada, hein, Ivana? Pô, Parabéns. essa foi a sacada do... Deixa eu agora ver como é que eu faço aqui. Tava indo tão bem na escolinha do Dr. Raimundo aqui. Tava indo tão bem. Pode desligar o YouTube, Maurício. Já desliguei o YouTube? Quando você liga o YouTube, ele liga o som do computador. Uhum. Aí, quando você fechar, você tem que fechar tudo, não só... Entendeu? Veja lá agora. Como é que tá? O som. Tá com eco ainda? Eco, churumeco. Vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui. Pra mim tá bom. Vai embaixo, na barra de baixo, tem um som ali, Maurício.
símbolo de, não do zoom, do computador. Você vai lá e minimiza o som que resolve. No canto inferior direito do seu computador, você acha Melhorou? Melhorou? Aí você vai encaixando até zerar ele. O som melhorou ou não? Nada ainda, mas o que funciona? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Maurício, Fale. vai lá, olha, eu vou dar uma dica aí, ó. Vai Fala. no canto inferior direito da tua tela aí. Aí Tá. tem um sinalzinho de um chapeuzinho ali, certo? Certo. Clica no chapeuzinho. Tá. Aí aparece Mas agora parou o barulho. Mas agora melhorou. Aparece um Agora melhorou. certo? Tá bom? Agora tá bom, gente. Aparece o símbolo do Bluetooth, da impressora e tem um microfone também. Tem que clicar no microfone para ele desligar. Pode ver, tem várias coisas instaladas no teu computador aí. O problema é quando você compartilha a tela, que daí vem o som do teu computador. Isso, exatamente. E quem manda o som do computador é esse microfone aí. O microfone que está ali junto quando tem a opção de Bluetooth, impressora e outras coisas mais, outros aplicativos, outros apps. Entendeu? Entendi. Só tem que achar no teu computador onde é que está. É um microfone, o símbolo de microfone mesmo. Uma bandejinha com um retângulozinho em cima. Uma máquina de pesar, uma balancinha com um retângulo em cima. Só que eu acho que agora já melhorou. Eu acho que não tá bom o som? Sim, agora está. Bom. Não tem mais eco. Tá sem eco, né? Tá. Eu vou tentar agora colocar a tela ali. Vamos ver agora. Vamos ver se... Como é que... Olá, Marília, tá Luciana, tudo bem? Marília, tá tudo certo? O som tá bom? Então agora voltou normal. Então beleza. Então vamos continuar então. Tem que desligar o microfone de todo mundo aí, Maurício. Tá ligado. O meu não desligou, só não desligou ainda. Vou desligar então. Você que é o... Desliguei agora. Marília, tá bom? Som? Tá beleza? Então tá beleza. Então vamos em frente agora. Vamos lá. Então, se tiver qualquer problema, alguém me avisa, entra no grupo lá e me avisa, tá? Só para confirmar. Fabiane, o som tá bom? Tá, então vamos lá. Neolítico, pedra nova, período da pedra polida, após a questão das cavernas ali, os seres humanos começam uma sedentarização, começa uma transformação que caminhará para as grandes civilizações. Então o homem vai se sedentarizar, vai surgir a agricultura, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e também surgirá mais tarde a idade dos metais, vai substituir a pedra, tá? Chamada pedra polida. Essa é a famosa pedra polida. O que houve, Theo? Tá ficando sabe? Tá muito... Tá ruim de volta? Pra mim, pelo menos. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Como é que tá a situação? Pra mim também. Tá sendo eco. Bastante eco. Pra mim também. Pra mim também tá ruim.
Comigo também. Isso, aqui é a Lúcia, tá com eco. Eu acho que assim, quando você ligou o YouTube, você ligou o microfone do computador. Certo. Então, aí quando você fala no microfone, o teu som sai no teu computador. E é por isso que vem esse eco atrás. A gente ouve duas vezes você e o som que sai do seu computador. Então é o som do computador que você tem que desligar, por favor. Eu acho. Eu acho. E para desligar no canto inferior direito, ali onde eu falei para você. Eu já tentei, mas ali não aparece. Quando você para de compartilhar a tua tela, o som fica normal. O problema é quando você joga o slide e tá vindo o som junto. Eu tentei sair, voltei outra vez, mas continua o eco. Quando você joga o slide, você não aciona o som do computador para jogar o filme? Na realidade, não é quando é a tela do PowerPoint, é quando é a tela do Quando YouTube. eu disponibilizei ali a caverna. Maurício, dê uma olhadinha lá no canto inferior direito, clica em cima do símbolo de som, que é uma cornetinha com duas voltinhas assim de som, um ouvido. Aí veja quantos % que está aí. Veja se está zero, tem que estar zero. Agora, já resolvi. Fiquem tranquilos. Está resolvido já. Agora está resolvido. Veja lá. Está resolvido? Agora Agora sim, vamos ver com a imagem. O que aconteceu foi aquilo que a Ivana tinha falado sobre a questão do som do YouTube lá. Aí, agora tá bom. Vamos voltar então. Está aparecendo? Marisa está aparecendo, Marisa? Agora o som está ótimo para todo mundo? Não, tá fazendo eco. Com eco. Fazendo... Tá com eco. Eco. Vamos aí. Aí agora eu também tô sentindo eco aqui agora. Maurício, Fala. quanto que está aparecendo aí no teu som? Veja se está zero, no canto inferior direito. No meu está 38, porque eu estou falando e ouvindo. No teu tem que estar zero. Veja se está zero. Está Melhorou? Zero está zero ou não? Melhorou o som? Melhorou. O som melhorou, não? Melhorou. É quando você compartilha. Maurício, é quando você compartilha a imagem que dá E aí dá o eco. velocidade no som. Então eu vou ter que dar aula sem agora eu estou sem som agora. Tá sem eco. Sem eco. Tá, então eu vou explicando para vocês, vão ter que só ouvir meu rosto, depois eu complemento para vocês, já que eu estou tentando mexer já, como o Theo mandou mexer do lado direito, não resolveu nada ali também para mim. Está zerado ali, Maurício? Tá zerado, Theo. Então, alguma interferência, alguma coisa que quando eu coloquei o YouTube, né, para colocar o vídeo para vocês, aconteceu isso. Tá, então põe a imagem agora para ver. Vou tentar a última vez colocar a imagem aqui. Tá? Se não der, vamos em frente mesmo, sem imagem mesmo. O único som que sai do computador é esse, a menos que você tenha a caixinha de som aí. Tem caixinha de som aí no teu computador? Tá desligada, a caixinha de som tá desligada, Theo. Então tá, daí o único som que sai é do computador, ou então seria das caixinhas de som. Eu desliguei até as pendrives aqui. Vou tentar novamente. O som, como é que ficou o som? Tá dando eco? Ou voltou normal?
Eco. Então acho que alguma interferência desse PowerPoint aqui. Tá bom, então eu vou tirar. Aí agora fica assim sem o eco, né? Isso. Sem o eco. Agora sem o eco. Tá, então eu sei que eu não sou muito bonita, mas então vão ter que ficar me vendo aí na tela, então, tá bom? Então, dando continuidade, então, à questão, depois a gente vê o que aconteceu, né, para a gente não cometer mais esse equívoco, tá? Então, dando continuidade, agora a gente vai ver, depois do período das cavernas, o chamado Neolítico, a nova pedra, a pedra polida, que vai acontecer a sedentarização, o surgimento da agricultura e também a idade dos metais, tá? A partir desse momento que o homem se sedentariza, ele acaba desenvolvendo a chamada Revolução Verde. O que é essa Revolução Verde? É a sedentarização, é a agricultura. É quando o homem e a mulher passam da caça e da pesca para algo mais primordial, que é a colheita, a agricultura. Então, isso, para dizer para vocês, assim, vai dar uma segurança, em parte, porque até então o homem era caçador. O homem era caçador e coletor. Por mais que a caça desse subsistência para o homem, ela não era garantida. Então, uma das formas também que os estudiosos, os antropólogos acreditam que o homem foi para a agricultura é porque a agricultura dava uma continuidade, disponibilizava alimentos em grande quantidade para as pessoas. Então, sempre qual que era o maior temor do homem? O maior temor do homem é que as pessoas passassem necessidade. E a partir do momento que existe a agricultura, a colheita, a como guardar alguma coisa, né, como cerâmica, como guardar como um alimento, um depósito, isso fez com que permitisse o desenvolvimento da grande civilização humana no planeta Terra. Deixa eu ver se não tem nenhum aviso aqui de orientação aqui. O som ainda está com eco. Estou tentando, mas o que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu, hoje é o dia. Oi, professor. Fala. O senhor não está conseguindo compartilhar a tela? Não, é isso. E quando eu compartilho a tela, o som ele fica com eco. Foi assim que aconteceu, deixa eu contar para você. Eu estava indo tudo tranquilo, aí eu resolvi passar 2 pequenos documentários. Quando eu passei os documentários, quando voltou, eu jogo o PowerPoint e jogo com eco daí para os alunos. Entendi. O senhor tentou só uma vez, quer tentar de novo para eu ver o que acontece? Tá, eu vou tentar mais uma vez, tá? Tá bom. Só para disponibilizar para os alunos. Senão... Ó. O som, como é que ficou com eco? Ele tá com eco agora o som ou não? Tá com eco, todo mundo falando que tá com eco. Com eco. Deixa eu dar uma olhada, professor. Tá. Vê se não tem nenhuma interferência, porque eu já desliguei. Eu desliguei no computador o YouTube, desliguei até quando disponibiliza o vídeo, tem até uma parte para você também tirar o som, né? Eu tirei o som também do YouTube, tudo. Pois é, que estranho. Nunca tinha acontecido isso, né, professor? Não, já aconteceu uma vez. Aconteceu isso. Já aconteceu. Mas daí eu saía a tela, voltava, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Gente, só para poder os alunos terem uma boa aula. Era o final, né? Será que se eu entrar e sair, será que eu posso fazer isso? Eu entrar e sair. Eles começaram, eu entro e saio. Pode sim, daí eu coloco o senhor como anfitrião de novo, não tem problema. Tá. Eu vou avisar para vocês, Luciana, todo mundo da sala, eu vou sair, pode que seja um problema, eu entro novamente, aí vocês ficam todos certinhos esperando a entrada do professor, tá? Eu vou sair, tá? Eu vou sair.
Posso mudar de tela? Olha o que nós vamos fazer nessa página. Como é que está o som agora? Licença. Está pedindo para todo mundo entrar e sair e entrar novamente no link. Solar, está autorizado. Como é que está o som agora, Marília? Agora está beleza. Marília, eu vou tentar disponibilizar agora a tela. Solar, fique atento agora. Vou colocar a tela, tá? Tá bom. Tá dizendo que eu estou estou desabilitada para colocar. Né? Isso tem que habilitar para mim para colocar a tela. Já habilitei. Tá, vamos lá, vou colocar então. Ah, beleza. Isso. Vamos lá então. Agora o som tá bom. Agora tá. Ótimo. Aconteceu alguma interferência, né? Então todo mundo agora. Só para eu poder. Isso. Tá todo mundo certinho agora? Não tá aparecendo. Tá bom. Esse é jeito. Agora o som tá ok. O som tá ok. Stephanie, tá ok o som? A imagem tá ok? Marisa, o som? O som tá bom, mas não tem imagem. Marília, tem imagem e som? Eu tenho imagem e som. Só falta na Marisa. Eu tenho imagem e som. Para mim tá tudo normal. Tá. Yara, imagem e som? Imagem e som. Tá. Lourdes, imagem e som? Tudo certo. Cleci, imagem e som? Tudo normal. Então tá bom. Então acho que já podemos, né? O Éder está fechado ali, a Helena também, mas então eu vou... A aluna Marisa disse que está sem imagem. Talvez a senhora vai ter que entrar novamente. Pode ser algum problema na sua conexão. Tá. Eu só ingresso? É só não ingressar? A senhora sai e depois... A senhora sai e depois entra novamente. Né? Isso. Para mim também tá bom, viu, Maurício? Tá bom já, hein? Então tá... Éder, tá falando? Eu. Então tá bom. Obrigado. Vamos já voltar, já vamos... A única coisa que eu peço para vocês, um pouco de paciência, daí eu vou ter que adiantar, eu vou ter que avançar um pouquinho mais, tá, Solar? É que nós perdemos 20 minutos nessa confusão, tá? Eu só espero que vocês daí, até umas 4h20... Pelo solar, tranquilo. Só os alunos daí, quem não puder, né, a gente pede desculpa. Tá. Beleza? Quem não puder, sai, mas eu deixo gravado, tá? Lúcia, tudo bem, né? Eu posso adiantar, posso avançar um pouco, né? Não tem importância, né? Então, tá pode, claro. Não, por nós, Solar do Rosário, pode sim, tranquilo. Então tá bom. Então, beleza. Só desligar os microfones do pessoal agora. Tá bom, então. Então, vamos em frente agora, voltando. Tá? Então, vocês já estão de volta ali na primeira Revolução Verde, que eu estava comentando com vocês, sobre a sedentarização da humanidade, o surgimento da agricultura, quando o homem começa a usufruir as terras férteis ao lado dos rios, tá? Então é uma transformação da humanidade. É essa fixação, essa sedentarização que vai desenvolver, então, a agricultura, a criação de animais e depois mais a novas tecnologias como a cerâmica, como a fundição de metais, que vai ser o disparador para as novas civilizações. E percebam algo,
as civilizações serão hidráulicas. Civilizações hidráulicas significa que elas surgirão ao lado dos grandes rios, na região da Índia, na Mesopotâmia, no Egito, depois na China e, propriamente dita, até a civilização grega e romana, elas estão próximas de rios e mar. Então, a água vai ser necessário para o desenvolvimento dessas novas civilizações, tá bom? Também, com o tempo, haverá a produção em grande escala, vai surgir o comércio, as rotas, tá? O dinheiro, o ser humano vai extrair ao máximo dos animais. Os animais, quando eles começaram a ser, digamos assim, domesticados, o objetivo primordial do homem era a alimentação, criar carne. Mas durante esse processo, eles foram percebendo que o animal podia dar pele, podia dar o leite, tá? Só não dava o berro, né? Você não aproveita o berro do animal, né? O resto você aproveitava tudo do animal, para fazer até o arco e flecha, os tendões dos animais. Então, tudo isso fez com que o homem abandonasse a caça, abandonasse a pesca em grande escala e buscasse a fixação, a sedentarização, a agricultura. A primeira cidade que nós conhecemos, que é uma datação antiquíssima, nós temos aí uma foto aérea, a cidade das Palmeiras, que é Jericó. Ela, segundo as datações de carbono, ela tem 11 mil anos de fixação dos seres humanos. E é interessante que essa cidade, Jericó, ela entrou na história bíblica. Conta-se que o sucessor de Moisés, Josué, através das trombetas, através dos sapateados, né, acabaram derrubando as muralhas de Jericó e eles conquistaram, tá, a cidade de Jericó. Mas, claro, isso é história bíblica, isso tem um fundamento, né, tem outra gnose, né, uma gnose de conhecimento religioso que não pertence ao nosso métier nesse momento de estudo. Uma situação interessante sobre Jericó, que existem 20 Jericós. Como assim? 20? É uma Jericó em cima da outra. Tá? Então o homem foi abandonando, voltando, destruindo, construindo. Então Jericó tem 20 assentamentos. Tá? Eles fazem os cálculos através, tá, da fixação ou de uma fogueira, de fornos. Eles vão mais ou menos compreendendo a fixação do homem, né, naquele espaço territorial ali. Tá? Agora, essa é espetacular. Essa foi uma descoberta. Porque Jericó é uma história bíblica. Então, Jericó ali, ó, Israel, Palestina, Grécia, Roma, Alexandre o Grande, tá? Pilatos, tá? Império Bizantino. Nós temos sempre a ideia do Jericó do lado de Jerusalém. Mas essa descoberta de 1963, tá? Eu vou deixar para passar o vídeo no final da aula só, tá? Para não estragar para vocês. Mas é uma descoberta espetacular. Foi descoberto esse sítio com grandes megalitos ou megalíticos de mais ou menos 12.600 anos no sul da Turquia, na divisa com a Síria. É uma região, um platô de 700 metros de altitude, onde existem megalitos de 10 toneladas, pedras de 10 toneladas, representando um local de culto do homem primitivo. Tá? Depois mais eu mostro para vocês no final. Então, é interessante isso porque a descoberta desse sítio arqueológico gigantesco, na próxima aula eu vou deixar mais específico para vocês, vou mostrar várias imagens para vocês. O arqueólogo líder da escavação é chamado Klaus Schmidt. E o Klaus Schmidt ele fala assim, algo extraordinário nessa descoberta. Porque antes que surgissem as cidades, surgiu o culto do homem, o templo do homem. Então ele desenvolveu a tese de que a humanidade primeiro construiu os templos, as catedrais, para depois construir as cidades. Então, era um local onde eles adoravam os mortos, os animais, como se fosse para descobrir arquétipos, energia dessa energia dos animais,
e o ser humano absorvia isso, tá? E controlava então essa força sobre os animais. Outro sítio arqueológico bem antigo da fixação do homem é a cidade de Çatalhöyük. É uma cidade de eremitas, ou melhor, de termitas, que parece um grande cupinzeiro, onde que habitavam 10 mil pessoas há mais ou menos 9 mil anos atrás. Fica também na região da Turquia. Hoje esse sítio arqueológico está coberto, sabe, o governo turco e as universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, que fazem essa região, eles cobriram como se fosse um grande ginásio essa região, para poder preservar. Tá? E olha que eles descobriram nas escavações, que eles cultuavam o touro. O touro era a base do culto dessa população primitiva. Todas as casas tinham esses tipos de aurochs. Maurício, tem alguns com o microfone aberto, tem muito barulho no fundo. Você podia pedir para desligar, por favor? Então eu vou controlar aqui, tá? O Jacinan está falando aí. Pode Jacinan. Fechei. Está fechado. Bom, então aqui nós temos os aurochs. O que eu quero mostrar para vocês? O culto ao touro, ele é importante para o homem que se sedentariza, porque o touro vai fazer o quê? Ele vai dar carne, vai dar o leite e vai puxar o arado. Tá? E outra questão, no curso do Egito, o primeiro faraó, Narmer, é representado como um touro, como um ser, né, poderoso, pela importância que o touro tem nas primeiras, digamos, cidades, nas primeiras civilizações da humanidade. E eu vou contar mais uma para vocês. Esse culto ao touro, ele começa na região da Turquia, no norte da Mesopotâmia, e ele vai em direção a Creta, na Grécia, e depois os navegadores cretenses levam esse culto para o sul da França, para a Espanha e para Portugal. O que vai ter em Portugal, na Espanha e no sul da França? As famosas touradas. Então, essas touradas, as tauromáquias, né? Aquelas festas com os touros, aquelas festividades com os touros, depois as famosas touradas, elas têm origem há milhares de anos. O ser humano, então, há mais ou menos 12 mil anos, quando ele começou a se sedentarizar, ele percebeu a importância do auroch. Auroch é o touro primitivo. Ele era um touro muito maior do que o nosso, e ele dá origem ao zebu e o touro europeu. Tá? Então, o auroch, ele é um antepassado, como se fosse assim, na escala da evolução, do zebu indiano e do touro do sul da Itália, os grandes touros com chifres grandes do sul da Europa. Aqui nós temos aquilo que eu comentei com vocês, uma super escavação, como se fosse um ginásio. Eles cobriram toda para que não se perdesse com intempéries, para que o trabalho não terminasse. Tá? Mais tarde eu vou, né, no final, se for possível, eu mostro o documentário para não atrapalhar, né, a questão do som, para não dar interferência. Uma coisa também característica desse período, quando o homem se sedentariza, é o sacrifício humano. Eu comentei com vocês que a religião primitiva do homem era uma religião onde que a mulher era a deusa mãe, era a deusa da fertilidade. E o que é interessante? Essa deusa mãe, esse culto, era um culto da fertilidade, da questão dos filhos, do nascimento das pessoas. Mas, a partir da sedentarização, há mais ou menos 4 mil anos, 5 mil anos, eles querem agora que a produção agrícola seja uma produção robusta, que sempre se plante, se colha para as pessoas se alimentarem e tenha as sementes para o próximo ano e ainda tenha, digamos assim, dispensas cheias. Então, na concepção do ser humano, na nova religião, eles vão começar a sacrificar os seres humanos para as novas deidades, que é a deidade da agricultura. Então, provavelmente, aquela situação do Abraão, olha o que eu vou falar para vocês. Tem uma história na Bíblia que fala que Deus dá para a mulher de Abraão o seu filho Isaac. Vocês sabem disso, tá? Tanto que o nome Sara, né, Sara
a esposa, né, a matriarca do judaísmo, e Isaac significa, né, o filho do riso. Que Deus, né, falou que ia dar o filho para Sara e para Abraão. Então, quando Abraão vai matar, o que acontece? Deus impede a morte do Isaac. O que significa isso? Que alguns povos já querem, tá mandando um aviso que esse negócio de ficar matando pessoa não é uma coisa correta para Deus, tá? É uma coisa cruel. Então, existe já aí uma luta entre o homem que acha que matar, tá, não vai resolver nada, e aquele que quer matar para poder ter um lucro, tá, com esse Deus. Onde começa esse culto ao Deus do céu? Segundo os psicólogos, segundo os arqueólogos, os antropólogos, historiadores, esse culto ao Deus, tá, que está no céu tem a ver com a sedentarização do homem. Ele constrói cidades com as suas muralhas, aí à noite, em volta dos fornos, das fogueiras, protegida dos animais, o que acontece? O ser humano começa a perceber o céu. Na antiguidade, digamos assim, na época que o homem era caçador, ele não tinha esse tempo, ele tinha que ficar atento olhando para o lado. Ele tinha que ficar olhando para o lado para não virar comida de fera, de hiena, de leão, de tigre, de sabre. Agora o homem tem o tempo de ficar o quê? Olha só, será que não existe o Criador? Então, provavelmente, a concepção do Criador tem a ver com a questão da sedentarização da humanidade. Tá? Pela primeira vez, as cidades serão fortalezas, né? E o céu será algo assim simbólico, será algo de magia para o ser humano. Tá? O ser humano vai começar, tá, a pensar coisas mais profundas, tendo o céu, né, e tendo as cidades protegidas e iluminadas. Aqui tem uma frase que eu achei muito legal, assim, né? Eu tive um sonho. Olha, na concepção de Sigmund Freud, né, na concepção daquilo que eu estou comentando com vocês, eu vou ler para vocês. A noite era um período em que as pessoas tinham sonhos cheios de alegria, apavorantes, calmos, familiares e estranhos. A noite era vista por várias tribos como um reino misterioso, e os humanos eram admitidos nesse reino enquanto dormiam. O sonho era a evidência dessa visita. Várias tribos acreditavam que quando dormiam, suas almas saíam de seus corpos e temporariamente entravam em outro mundo. Sigmund Freud viu o sonho não como uma visão do futuro, mas como um espelho da personalidade e do passado do sonhador. Então, claro, esse já é o Sigmund Freud, ciência, século XX, tá? Mas para aquela humanidade, né, o sonho tinha a ver com a questão, tá, de um símbolo assim, do transcendental, algo espetacular, assim, tá? Que eles iam para uma outra dimensão. E assim, provavelmente, deve ter surgido o culto ao Deus, tá, masculino, ao Deus do céu. As primeiras cidades, então, elas vão surgir, como eu já comentei com vocês, vou novamente, tá, colocar isso, afirmar para vocês, há mais ou menos 4.000 anos, as cidades agora, assim, no sentido robusto, né? Porque aquela cidade que eu citei para vocês ali anteriormente, Çatalhöyük, ela vai ser abandonada há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. E como não tem nenhum rio em volta, é uma cidade, uma civilização que não se desenvolve, não explode. Já as outras cidades, elas vão surgir em torno do rio Nilo, do Tigre, do Eufrates, do Indo, e sempre voltada em explorar a questão da água. E são rios que têm cheias uma vez por ano e mantém essa água, tá? E eles habitam em regiões semi-áridas. E esses rios dão essa continuidade dessa água que faz com que as grandes cidades acabem se desenvolvendo na região. Outra questão, esses rios, eles acabam, nas suas cheias anuais, depositando um humus fertilizante. Então, isso também o ser humano acaba aprendendo, que, certa época, é depositado um humus, um limo fertilizante, e que pode ser utilizado em grande escala para a produção agrícola e manter a fixação do homem. Então, até hoje é assim, na região em torno do Rio Nilo, no Tigre e Eufrates e no
indo. Aqui nós temos uma imagem que demonstra muito bem isso que eu falei para vocês. Graças às cheias do rio Nilo, o Egito é uma dádiva, porque ele está no meio da onde? Deserto para tudo que é lado. E com as cheias do rio Nilo fica tudo verdejante ali, ó. Só para dizer para vocês, digamos assim, tem o rio Nilo, e do lado direito e esquerdo, no máximo, chega a 50 quilômetros, tá? As margens de área verde. Eles podem carregar água, né? Ó, perceba ali a irrigação, um grande oásis do lado ali, ó. Se pudesse, os egípcios colocavam o verde para tudo que é lugar. Mas isso é impossível, né? Nesse momento. Também na região do Vale do Indo, nós vemos aqui as duas grandes cidades, Mohenjo-Daro e Harappa. Tá? No Vale do Tigre e Eufrates. Tá? O rio Tigre e Eufrates, ele nasce lá nas montanhas dos Agros. Tá? Olha, percebam, existem vários afluentes que acabam desaguando, tá? E aumentando a questão da fertilidade nessa área, tá? E permitindo a fixação e o surgimento das primeiras cidades. Aqui tem o nome delas. Lagash, Ur, Eridu, Uruk, Umna, Nippur, tá? Kish. Aqui está mais claro aí no mapa. Deságua no Golfo Pérsico. Aqui nós temos uma pequena estátua de 2100 a.C., a estátua de Gudea, ou Gudea, que foi um governador de Lagash, e já com a escrita cuneiforme. Está no Museu do Louvre hoje. Bom, uma das fixações do homem, tá? Ele permitiu que, como eu falei para vocês, vários grupos humanos, cada um se dirigindo para uma área de atuação da civilização. Uns foram agricultores, outros foram ferreiros, outros foram criadores de animais, outros foram tecelões, tá? E alguns começaram a desenvolver a escrita. Segundo os arqueólogos, antropólogos, estudiosos, a escrita ela surge para controlar, tá? E fazer contabilidade da produção agrícola e do controle dos animais. Então, é por isso que surge a escrita. Foi uma coisa prática. Depois, mais que a escrita vai se desenvolver para ficar mais relacionada com as leis, para depois as poesias, para a escrita de modo geral. Tá? Aqui nós temos um mapa onde que mostra o avanço e a transformação do local das escritas a partir de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Ela surge na Mesopotâmia e vai se desenvolvendo e se expandindo para o Egito, Canaã, a Síria, tá? Turquia, Hatti, a parte norte aqui na região da Armênia, depois mais para a estrada de Kandahar, tá? No Afeganistão. No Egito, nós vamos ver também a transformação dessa escrita de uma escrita cuneiforme para uma escrita chamada escrita sagrada, a escrita dos símbolos. Tá? Só para ter uma ideia, no Egito Antigo, a palavra Terra Negra definia a região do rio Nilo, Kemet. Tá? E a região vermelha, isso é o deserto, era chamada de Desheret. Tá? Mais tarde, os egípcios vão até mudar o nome do país para Taj-Netiru, Ta-Netiru, que significa terra dos deuses. Só para passar para vocês isso agora. Tá? Aqui nós temos a primeira inscrição, a mais antiga inscrição hieroglífica, que é na paleta de Narmer. Essa paleta aqui é uma paleta de cosmético, usada para pintar, mas também para representar quando houve a unificação do Egito, tá? No Alto Egito e Baixo Egito. E aqui seria o faraó Narmer, unificador,
o faraó do Alto Egito, que vence o faraó do Baixo Egito e acaba criando a unidade entre eles. E aqui embaixo é importante representar o faraó Narmer como um touro sagrado, submetendo a região do Rio Nilo. Aqui nós temos a primeira grande civilização egípcia. Ela começa lá no deserto de Cush e chega até a região norte da Síria, fazendo divisa com o Império Hitita. Tá? Provavelmente é por isso que na Bíblia tem tanta citação de Egito, porque os egípcios acabaram dominando os povos de Canaã, então acabaram colocando essa questão, tá, do Egito na Bíblia, né? O Egito como sendo a terra da perdição. Aqui nós temos uma outra transcrição do desenvolvimento do alfabeto. Nós temos a Pedra da Roseta. Essa pedra foi fundamental. Essa pedra foi descoberta, né, na época das guerras napoleônicas e levada para a França. Depois mais os ingleses passaram a mão e levaram para Londres. E aí o Champollion, que era um francês, acaba estudando os arquivos, né, os papéis que tem arquivado em Paris, tá? E acaba percebendo que existem 3 escritas aí: a hieróglifa, que é da Sagrada do Antigo Egito, o Egito Demótica, que é a cursiva, e o grego clássico. Como ele dominava o grego clássico, ele partiu do domínio grego, tá? Foi traduzindo as outras. Graças ao Champollion, ele traduziu a escrita sagrada e a escrita do Egito Demótico, porque é uma estela da época do ano, parece que 196 a.C., aonde que um faraó chamado Ptolomeu Epifânio, um grego que governava o Egito, praticamente colocava as leis, e como não havia, né, como hoje, né, nenhuma forma de você, um jornal, de forma de comunicar todo o império, ele mandava editar pedras, e essas pedras eram levadas para a parte norte, sul, leste, ou nas cidades do Egito Antigo. Tá? Agora eu quero ver se eu consigo disponibilizar sem dar interferência. Vamos ver, né? Vamos ver se é possível, né? Para mostrar para vocês aquelas cidades. É bem curtinho, tá? É bem curtinho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, vai dar certo. Deixa eu só disponibilizar para vocês entenderem o que é essa Çatal Höyük, essa primeira civilização, essa primeira cidade sem civilização. A Neolithic town that in Turkish is known as Çatalhöyük. What the original name of the settlement was is anybody's guess, as it was quite long ago, 10,000 years ago, and no writing that may be able to describe the settlement has to this day been found there. It's just so old, but also quite sophisticated. In fact, many until its discovery didn't think that humans could have lived in such an organized way so many thousands of years ago. So, +1 for our ancestors. Çatalhöyük was excavated over several years, pretty much from its discovery in 1958 to 1964 by a team of archaeologists led by James Mellard, himself from the UK. Excavation stopped for a while due to some sort of scandal Mellard was involved in, but resumed again in the early 1990s. Since its excavation, Çatalhöyük has become one of the most famous archaeological sites in the world due to its age, sheer size, and the amazing artwork found there in the form of wall paintings and what are presumed to be religious objects. Now, after the discovery of Çatalhöyük, several similar villages from around the same time period have also been found in other parts of the world, proving that the growth of such communities were not isolated incidents. What these settlements demonstrate is the shift from hunter-gathering to a more sedentary agricultural lifestyle. Think about it. If you were moving around a lot in search of food, then why would you go through all the trouble of making permanent settlements like Çatalhöyük? I mean, that's a lot of work, especially if you're not planning on living in that area for too long. Such settlements all started what we call the Neolithic Revolution, which took place in many parts of the world between the years 10,000 to 7,000 BCE. The Neolithic Revolution is that transitional phase when our ancestors made the move from foraging to farming.
Çatalhöyük is just one example of a community that over several hundred years was in the process of making that transition. Archaeologists have been able to see through the ages how the size of the settlement expanded, probably averaging a population of 5,000 people, although during some generations, this number may have gone up to 10,000 people. In either case, these villages must have spent considerable time and effort in planting and cultivating various crops, as well as storing any surpluses for use during winter or non-harvesting months. So, how did these people live? Well, housing-wise, the people of Çatalhöyük lived in dwellings that were clustered together in a sort of honeycomb-like maze. They were so tightly packed together that there were few, if any, streets. To get inside these houses or dwellings, one would have to enter through holes in the ceiling, and then use a ladder to go down, or up if you were leaving. These openings were also the main source of ventilation for each house. In a sense, the rooftops of the houses were the streets. Inside the house was a basic kitchen area where a small fire could be built, as well as sleeping quarters and, in a few cases, rooms for storage. Now, the fire could also have been used during cold weather for heat. The smoke from the fire would exit through the hole in the ceiling, which, along with being a point of entry and exit, Bom, vamos voltar aqui agora. Agora é comigo aqui. Tá. Acabou, né? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Então, esse pequeno documentário eu vou disponibilizar para vocês no grupo. O que é? Çatalhöyük é a mais antiga cidade fora de uma civilização hidráulica. Ela é muito antiga. Ela é antes até, segundo alguns, que Jericó. Tá? Então, Jericó tem 11 mil anos e essa Çatalhöyük, então, competiria, só que, diferente de Jericó, ela não está estabelecida em uma área hidráulica. Jericó, a gente sabe, está lá, logo ao lado do Rio Jordão, que então é uma civilização hidráulica. E Çatalhöyük não é. Mas isso eu vou deixar para vocês um pequeno documentário e vou me aprofundar mais na semana que vem, que eu vou falar do Egito, vou falar da Mesopotâmia, da Índia, da China, das civilizações hidráulicas. Tá? Eu só peço assim que a aula estava indo tão legal até aquele, como é que chama-se? Os vídeos, né? E acabou, né, quebrando um pouco aquela, digamos assim, aquela boa fluidez da aula. Eu só peço perdão para vocês ali pela questão da mudança ali, porque eu não queria isso, né? Eu não queria essa situação, né? E acabou acontecendo uma situação dessa, tá? Então eu fico deveras, eu estou deveras chateado com o que aconteceu. Tá? Espero que vocês entendam que não foi a minha vontade aquilo. Espero que todos vocês tenham paciência na próxima vez. Maurício, fica tranquilo. A aula é maravilhosa. Fica tranquilo. Essas coisas de tecnologia acontecem. Porque é isso que eu fiquei triste, porque eu achei que estava numa linha, assim, estava indo uma aula tão bem legal assim para vocês, e daí quebra um pouco, né? Quando quebra ali, né? Fica um pouco fora do procedimento. Mas eu só tenho que agradecer a vocês pela paciência de vocês. A aula foi excelente, Maurício. Obrigado. Vamos lá. Não, a aula foi excelente, Maurício. Não precisa se desculpar. Você é ótimo. Mesmo que você só fale metade, já é 100% para a gente. Obrigado. É o seguinte, você falou que a origem é lá na África, né? Eu estou com o som baixo de você? Fale. Eu vou falar mais perto aqui. Você falou que a origem é lá na África, certo? Certo. Só que lá na Europa tinha os Neandertais. Certo. Na África era o Homo sapiens. Uhum. Eles se cruzaram. Certo. E surgiu um novo Homo sapiens que seria mais ou menos a gente hoje, certo? Isso. Mais ou menos isso. Ó. Tá com eco de volta? É o seguinte, lá na África, você seria o que da África hoje? Seria Egito? Seria o lugar da África hoje em dia? Não lá para trás que não tinha nome. Seria onde, mais ou menos, assim, mais pro lado onde do sul, África do Sul? Não, surgiu primeiramente na Tanzânia e no Quênia.
que na parte leste da África. Entendeu? Ali que a humanidade saiu. Mas aí, o que acontece? Pode ter acontecido uma transformação multirregional, foi aquilo que eu falei para você, que é uma das escolas antropológicas. Digamos assim, 3/4 dos arqueólogos e antropólogos físicos acreditam que o ser humano evoluiu de um ser primitivo na África. E existe aqueles 1/4, aqueles 25% dos antropólogos que acreditam na teoria da multi-evolução, na multiregionalismo, que foi só picando a evolução, os seres humanos. Então, por exemplo, lá na China, a teoria da escola chinesa é que os chineses evoluíram do Homo erectus, que eles não evoluíram, eles não vieram da África. Isso é a Escola Nacional de Antropologia Chinesa. Eles falam que eles são uma evolução direta do Homo erectus. Não tem nada a ver com a vinda, porque sempre gera uma questão política por trás disso. Tem muita ideologia por trás até desses estudos. E por que você toca muito nesses assuntos? É voltar a discutir eugenia. Isso, é por causa disso. Muito bem, Ivana. Esse é o grande problema da evolução humana, é isso aí. Tá? Porque vai acabar criando a questão das espécies, tá? E daí o ser humano ele seria um grande grupo, né? O Homos, mas que existem várias, tá? Características. É a mesma coisa, por exemplo, os defensores de uma tese que é evolucionista, eles falam assim, é só você pegar o exemplo do leão. O leão e o tigre são parentes, tá? São parentes, e eles cruzando, nasce um filhote que não pode passar os seus genes. Mas acontece o seguinte, tem várias cruzas de leão e tigre que dão continuidade. Então, por isso que é um debate, como a Ivana falou, é um debate que leva àquela porcaria da eugenia. Então, fica uma coisa assim que não é bom tocar no assunto, né? Vamos tentar vivenciar esse momento, né? Eu acho que cientistas evitam de tocar nesse assunto, talvez porque a humanidade não seja preparada ainda. Também, né? A humanidade não está preparada. Se isso seja verdadeiro, eu acho que seria uma tragédia, né? Nesse século, pelo menos, em função dessas diferenças todas, os preconceitos, né? Isso, e daí teria aquelas teorias de que uma espécie é superior à outra, começaria todo aquele debate, né, de uma raça superior, né, de como é que é, existiam eles, o superior, e como os nazistas falavam, Untermensch, que eram os inferiores, tá? Então, por exemplo, nós aqui latinos, descendentes, né, ou descendentes europeus que não fossem germânicos, seríamos Untermensch, sub-humanos. E aí existia uma escala onde que haveria os dominadores. Uma tragédia. O Neandertal tem um livro bem legal, chama Os Neandertais, alguma coisa assim. Tem um documentário na NetNow também, que daí explica por que eles desapareceram. E é bem legal de assistir também. Tem uma tese sobre a questão do Neandertal que eu vou explicar para vocês. Eu ia deixar a próxima aula, mas já que a Ivana tocou... Ai, desculpe. Não tem importância, Ivana. Já faz parte do spoiler. Segundo é o seguinte, a caixa craniana do Neandertal, ela é maior que a nossa. Ela é maior que a nossa, certo? Maior, assim, cabe mais cérebro. Só que tem uma questão. Nós temos áreas cognitivas, nós desenvolvemos praticamente a parte da fala, a parte da comunicação, a parte dos sentimentos, toda essa parte frontal. E o cérebro do Neandertal, apesar de ser maior, a parte frontal é menor deles, que não desenvolveu, então, o amor, a relação, né, de companheirismo entre as pessoas, e não conseguia exprimir todo o sentimento de união. Eles não conseguiam, por exemplo, ser corporativos como nós somos corporativos em momento de crise. Foi que nem no caso, começou a dar problema, todo mundo queria ajudar. No Neandertal poderia não ter acontecido isso. O Neandertal dizia assim, o problema é teu, cada um que se vire, né? Cada um que se seria mais ou menos sentido. Como é que ele ia fazer mesmo? Seria assim, né? Uga, buga, uga. Problema teu. Daí nós, né, todos corporativos, e ter mais amigo, né? O Theo já foi falando, você falou uma coisa, tá? A Lúcia foi lá, a Gil, todo mundo, né? Todo mundo defendendo, tentando ajudar um pouquinho, né? Maurício, fala.
essa teoria que você falou aí é a que eu mais acredito. Tem vários homos pelo mundo todo, só tinha um que era mais esperto que os outros, que era o Sapiens. Esse Sapiens foi se cruzando com os demais, eliminando os outros que eram inferiores. E isso, a então, tese... Você falou lá da Ásia, da China, então foi uma junção dos Sapiens mais o Erectus e a turma lá do lado da China, Japão, da Ásia. E o nosso lado aqui da Europa foi o Sapiens mais o Neandertal. Isso mesmo. Daí isso deu a mesmo. turma mais branquinha, assim, sabe? Isso mesmo. O branco, toda a cor branca que nós estamos aqui não tem hoje ninguém com mais pardo, mas todo mundo branco aqui, esse genes branco seria o genes Neandertal, porque nossa população saiu da África e acabou se misturando e o gene Neandertal acabou passando para nós, tá? Essa cor branca. E tudo isso que eu falei tem nesse livro aqui, ó. Isso mesmo, uma breve história da humanidade daquele historiador judeu, né, israelense, como é que é? Isso, Harari. Muito bem. Eu comprei um livro que a Joana falou do Neandertal também, tem uma tela de uma mulher lá da Europa, e o livro é bom também, sabe? Só que ele é um livro mais técnico, assim, é mais difícil para ler. É muito número, muita explicação, assim, não é de fácil leitura. E esse aqui é para pessoas normais, como nós, assim, que a gente lê e entende tudo. Tá. É que existe aqui, esse é o grande problema da academia, né? A academia às vezes produz com termos acadêmicos e não consegue atingir o povo. Daí eles reclamam, né? Porque o povo não busca a ciência. Por causa disso, às vezes tem que ter o acadêmico tem que escrever de forma mais resumida. Então, o livro do historiador israelense, do Hariri, ele fica mais, digamos assim, mais suave para nós, para o entendimento normal. Não é com aqueles termos acadêmicos, com aqueles dados, números, gráficos, que acaba cansando as pessoas que não foram fazer essa leitura. Uhum. Se não me engano, as páginas amarelas da Veja da semana passada tem uma entrevista com esse autor. Ele veio no Brasil, ele está no Brasil esse tempo. Então é isso. Tem, Lúcia, e o tema é justamente o pós-pandemia, o que ele espera no pós-pandemia. Isso, eu só passei o olho, não li ainda. Posso dar uma boa notícia para vocês? O dólar já está 4,95. Já dá para viajar. Já significa que já pode começar a planejar umas viagens. Já dá para viajar. Não, vai cair mais, claro. Eu acho que vai voltar, né, para os R$4. É uma aula de campo dos cursos de história. Isso. Não, porque eu fico imaginando assim, para a Turquia, quase poucas pessoas não conhecem, mas Çatalhöyük na Turquia e Göbekli Tepe seriam duas viagens assim espetaculares. E eu vou explicar mais para vocês. Pode visitar Çatalhöyük? Sim, tem no YouTube, sabe? Tem várias pessoas, norte-americanos normalmente, né? Eles fazem aqueles selfies, assim, eles visitando o museu de Göbekli Tepe e de Çatalhöyük. Fica na região sul da Turquia. E é uma região bem militarizada, protegida, porque é a fronteira com a Síria. Então o exército protege, assim, tem um grande... Não é na região da Antália? É, isso mesmo, aquela parte sul que vai pegar na divisa. Eu fui para Antália, mas Antália... não vi essa... Pois é, não vê porque é mais para o interior. Rubens é mais para o interior. Fica mais na parte desértica. Não fica no litoral. O litoral, eles chamam de Riviera Turca, né? Mas essa... E a Turquia é um país grande, Rubens. Ele tem 800 mil quilômetros quadrados. Ele é o tamanho do sul do Brasil e São Paulo junto. Sabe? A Turquia não é pequena. Tá? E normalmente na Turquia, quando se fazem visitas, visitam aquelas cidades que são religiosas, aquelas 7 igrejas, né? Éfeso, né? Vai para aquelas regiões, ali Karnas, aquelas coisas assim, ou em Constantinopla, Nicomédia, aquelas coisas assim. E você não vai para o interior da Turquia. Pouca gente vai para Ankara ou para o interior, né? Eu fui para Ankara, para Capadócia e para Istambul, Ankara. Você que caiu foi você que se machucou, caiu do balão lá, foi você, não foi? Não, eu voei de balão, mas não caí. Não caiu do balão, você lá não foi? Caiu do balão? Já mudou de ideia, tem balão na jogada. Não, teve um brasileiro que foi para lá e se arrebentou toda. Depois. Olha lá, dona Gladys, pegou o balão lá, Gladys? Não. Eu queria saber de que época são os achados na Etiópia. Tá.
Na Tinha Etiópia... aquela Luísa, né? Tinha aquela Luísa, só que aquela não é seria a Lúcia. A Lúcia. A Luísa é a nossa. A Luísa é a nossa que tem, né, da região da Lagoa Santa, né, na região de Minas Gerais ali. Bom, a Lúcia tem 3 milhões de anos e ela é um Australopithecus. Ela é um primata, assim, que algumas... Aí o que acontece? Alguns antropólogos falam assim, uns falam, é nosso parente mais distante, outros, não é nada nosso, tá? Porque essa questão que o Hariri fala, né? O Hariri segue a tese de que a Lúcia é a nossa antepassada. Mas tem outros antropólogos que falam assim, não, isso é um primata que não deu certo. Estava evoluindo e chegou numa escala evolucional que não foi para frente. E a nossa é outra. Nós, supostamente, somos descendentes, né, como a gente já falou, né, desses Homo sapiens que vieram da África há mais ou menos uns 100 mil, 150 mil anos atrás. É um assunto, né, bem denso sobre isso. Alguém quer fazer alguma coisa de comentário ou não? Professor? Obrigada. Parra, não, deixa eu falar antes. O Parra dirigiu, o Parra saiu, entrou, agora foi para a chácara. O Parra foi para a chácara agora. Está na chácara, Parra? Não, na verdade, eu fui ao médico no centro. Foi ao médico. Ele assistiu minha aula caminhando e indo ao médico, tudo. Eu estava confundido, pensei que era às 5 horas, daí que eu me toquei, que era 2h30. Tem gente que faz isso, tem bastante gente que faz isso. Eu fiz semana passada. Fala, Parra. Sabe que uma curiosidade que eu tenho, talvez para o futuro, me chama muita atenção, como é que as línguas começaram a se distinguir? Uhum. Nós somos o ramo latino, né? Tem o árabe, né? Em algum momento isso aconteceu. Isso. Então, para você, né? Eu só posso falar o seguinte para você. Bem, eu só posso falar o que eu sei razoavelmente. Eu sei que existem 72, incrível isso aí, são 72 ramos linguísticos no mundo. São 72 grandes ramos linguísticos no mundo. E o nosso ramo latino, ele está inserindo em um desses ramos linguísticos que é o chamado indo-europeu. Então, mesmo dentro do indo-europeu existe uma pleiade de idiomas. E mais ou menos, quando começou a surgir esses idiomas, segundo os dados, é nesse momento da sedentarização. Tá? Há 10 mil anos, tá? A população começou a se sedentarizar, aumentar. Chegava um momento, o Parra olhava para o barrigudinho, cara, já está muito cheio aqui de gente. Cai fora daqui. Cai fora daqui. Ele ia embora e começava já, e como não tinha escrita, com o tempo, passava 3, 4 gerações e mudava a forma de pronunciar as palavras. Tá? Por isso que existem, né, por exemplo, você chama pai, father, né, father, e assim por diante, vai mudando, a origem é a mesma, mas vai quebrando, né, essa relação pela separação. Mas acho que a questão da língua atual, esses ramos atuais, é muito recente, isso é 10 mil anos. Tá? Seria mais nesse sentido. Mesmo a língua chinesa e a coreana, elas seriam próximas a nós, tipo 15, 20 mil anos atrás, falava-se um idioma muito similar, muito próximo um do outro. Seria mais ou menos aquele idioma, né? Buga, uga, duga, tuga, taga, taga, daga, daga, alguma coisa assim. Seria nesse sentido, assim. Depois que foi ficando mais aprofundado, assim. Até os idiomas indo-europeus, eles foram o latim. Se vocês pegar o latim vulgar, o latim arcaico, é um latim bem simplificado, assim. As pessoas não conseguiam exprimir todos os sentimentos, tudo que tinha no coração e na mente para poder citar alguma coisa. Obrigado, mas eu vou agora eu fui como é que é? Eu fui provocado. Então, eu vou colocar pelo menos uns 3 próximos slides sobre a evolução dos idiomas. O que os linguistas, né, o que os etimologistas que estudam essas ciências falam sobre a questão da língua, dos idiomas. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Rubens, mais uma pergunta? Não. Hoje eu estou tranquilo. Acho que eu estou me preocupando o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer sábado e domingo sem aula, porque é tanto. Exatamente, Rubens. Lúcia, o que está provocando, Lúcia? Está provocando exatamente isso.
Tá provocando ele, está provocando. Isso. Será que eu vou ter que dar aula no sábado também, à tarde ainda? Né, Lúcia? Será que eu vou ter que dar aula sábado? Um curso para sábado à tarde, então deixa só o domingo de folga. Só o domingo, né? O dia do Senhor, fica... Mas se tiver, por exemplo, sexta-feira é o dia dos árabes, sábado é dos judeus, né? E domingo é dos cristãos. Então a gente tem que, né? Seria de não ter aula, né? Mas não, a gente vai ter aula. Mas eu já pensei em uma aula, falar para a Lúcia no sábado, mas eu não sei ainda. Vamos pensar, né? Vamos pensar sobre isso. Veja, é só você arranjar a matéria que a gente assiste. Estamos aí. Do jeito que está indo, né? A pandemia não para nunca, só em agosto, né? Na quarentena, a pergunta melhor é quando que é sábado, quando que é domingo e quando que é segunda? Boa pergunta essa, quando é que é sábado e quando é domingo? Ontem, por exemplo, foi aniversário da Lúcia lá, ó. E ela estava lá sozinha com a família, e a doutora Regina veio dar parabéns aqui via internet para ela. Como é que pode, a mãe dela? Pois é, a própria mãe não pode, né? Vocês sabem que eu tô arriscando, né? Eu tenho que cuidar da minha mãe. Minha mãe tem 80 anos, todo dia visito lá, volto lá para levar alguma coisa. Cada um, né, tá fazendo de um jeito, né? Mas é que a Lúcia tem o problema das crianças também, né? Que pode ir para dona Regina. No caso, daí o marido é médico, tem as crianças, daí pelo menos ela tá com meu pai. Então, estão os dois lá. Mas daí você leva, né, a cestinha e deixa a cestinha lá, né, Lúcia? Você faz a compra e leva. A minha irmã tá indo mais lá. Ah, tá, ela tem lá. Então tá bom. Então acho que é isso, né? Um abraço para vocês. Não, à noite, né? À noite é a Clarice, né? Temos aula de Beethoven. Beethoven, 7 da noite, né? Eu escrevi agora há pouco. Estaremos lá. Acho que todos vocês quase estão inscritos lá, né? São 80 e poucas, 82 pessoas, acho que agora há pouco. Não para de aumentar, não para de aumentar, graças a Deus. Como disse a minha mãe ontem, criamos uma verdadeira confraria cultural nessa pandemia. Maravilha. Aquela aula do Machado de Assis, né, também estava ótima. Foi boa. Tinha mais de 60 pessoas ontem, né, Luciana? A gente teve 67 pessoas, porque umas saíram, outras entraram. Nossa! À noite discutindo o Machado de Assis. É uma maravilha. Agora, se largar vai ser essa de Queiroz, né? Se largar o professor Maurício com aquele professor de Machado de Assis, sai de perto, porque eu não sei quem fala mais, né? Prefiro intensivo, sábado e domingo. É verdade. Tá bom. Então, sabe o que eu vou fazer, Rubens? Já que você falou, vou também preparar uma aula, como é que chama-se? Uma aula de campo sem cobrar nada, né, Lúcia? E como é que chama-se? De introdutória. Uma aula aberta. Uma aula aberta. Vou fazer uma aula aberta. Ou recuperação também, né? Recuperação para você. Ter todas as matérias que já dei. Então tá bom. Um abraço para todos. Bom final de semana. Até a noite. Até a noite que a gente se encontrar. Até a noite. Obrigada. Tchau.